Sejam muito bem-vindos ao Inside the Sales, podcast que aborda os principais desafios e experiências de Inside Sales. Sou o Rafael Alexandre, apresentador e partner na Inside. E um reminder aí, se você ainda não se inscreveu no nosso canal de YouTube e Spotify para acompanhar essa galera muito foda aí que a gente está trazendo, fica um lembrete, toda quinta-feira às 5 da tarde a gente tem um novo episódio no ar, beleza? Bom, gente, hoje eu vou receber o Rodrigo Baggio, ele é founder da Vendi, e a gente vai conversar sobre um tópico muito abordado, mas que permanece uma dor de cabeça para muitos vendedores. Não sei se para todos, mas para a maioria com certeza, que é prospecção ativa. Baggio, boa tarde, é um prazer enorme, né, de ter aqui. Finalmente saiu esse podcast. Fala, Rafa. Boa tarde, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei em que horário que a galera vai estar escutando aí, mas prazer é meu, obrigado pelo convite. Só trazer uma contextualização aí. Então, hoje eu sou fundador da Vendi. A Vendi é uma empresa que auxilia escritórios de contabilidade aí a vender de forma previsível e recorrente. A gente traz uma solução um pouco completa que tem uma camada de serviço, mas também com uma plataforma SaaS para poder fazer gestão de todo o processo de vendas. E eu acho que o tema aí é bem pertinente. Eu já estou nessa área há bastante tempo aí, acho que vai ser legal esse nosso bate-papo aí. Show de bola, Baggio. Você comentou, né? Você está bastante tempo nessa jornada de outbound, né? De prospecção ativa. Então, acho que vai ser legal que, além de founder de uma tecnologia pensada nisso, né? Pro ramo, pro segmento aí de contadores, você traz bastante bagagem como alguém que foi lá e executou também, né? Bastante essa dinâmica de prospecção ativa. Então, tenho certeza que esse papo de mais ou menos uma hora vai ser muito show. Cara, eu Bacana. queria começar o papo abrindo para ti, talvez para você explicar numa frase o que é prospecção ativa, porque a gente escuta no mercado muito sobre inbound, outbound, BDR, SDR. Cara, traz para a gente, assim, na tua experiência prática, né? Como você enxerga a prospecção ativa hoje? Cara, eu acho que a prospecção ativa, ela é uma técnica, enfim, né, mas que ela traz a ideia de que o primeiro passo vem de quem quer vender, digamos assim, né. Então acho que, eu entendo muito isso, né. Então quando a gente tem ali as nomenclaturas, né, que tu falou, as sopas de letrinhas que a gente vive hoje no mundo de vendas, eu enxergo a prospecção ativa que é sempre o primeiro passo, quem está dando sou eu que quero vender para uma contabilidade, por exemplo, né. Então seja ele por e-mail, por telefone ou por qualquer outro, canal de comunicação, mas o primeiro passo vem da gente, vem da empresa que tem a finalidade de se conectar com aquele lead, digamos assim, né. Entendi, show. É quando a gente vai ativamente, então, atrás, né? E esse negócio de inbound e outbound, cara, eu não sei se concorda, mas eu acho que o negócio tá meio que se confundindo cada vez mais, né? Porque aquela prospecção outbound, que era o tradicional cold call, né? E a gente Ou até o vivia... telemarketing, né, digamos assim. Telemarketing muito focado em ligação, ligação não é mais a Sim, boa prática, né? A gente cada vez vê o multicanal tomando conta. A gente tá falando com o lead pelo LinkedIn, pelo e-mail, pelo WhatsApp, ligando e tudo numa cadência. Então, sim, acho que mudou um pouco esse conceito, que até o outbound ele está sendo muito mais consultivo, né? Com conteúdo também. exatamente. É, tem até acho que alguns estudos que falam, né, que eu acho que, primeiro tem alguns estudos que algumas pesquisas que perguntam se o cold call vai morrer, né, ou se a prospecção por telefone vai morrer. Tem alguns dados que trazem que nos Estados Unidos, hoje, sei lá, se eu não me engano, 60 ou 70% das vendas ainda acontecem com prospecção ao telefone e tudo mais. Então eu acho que é difícil de morrer, mas eu acredito muito, na multicanalidade para poder abordar esse lead, porque todo o tempo hoje é o ativo mais escasso que a gente tem, né. Então, às vezes, uma ligação de prospecção ativa ali de 15, 20 minutos, que às vezes precisa de uma profundidade para tu entender qual que é a dor e qual que é o problema daquele lead, acaba ficando um pouco difícil. Então, se tu se conecta com ele em alguns outros canais, como o LinkedIn, tu falou, como, por e-mail ou numa campanha, né, de uma sequência de atividades que vão ser por e-mail, por telefone, por LinkedIn, por exemplo, acaba que tu tens mais chance de sucesso, eu acredito, de se conectar com aquela oportunidade, mostrar um pouco de valor e aí seguir no fluxo normal do que tu gostarias de fazer, que é qualificar aquela oportunidade, entender melhor como é que tu vai conseguir ajudar ela naquela jornada, né. É, aqui, Bajo, na Inside, eu falo com bastante empresa também que nos busca para estruturar, né, uma operação de outbound, prospecção ativa, e até tem Sim. uma consultora nossa aqui, a Dani,
que ela costuma dizer que quem não prospecta não prospera, né? Você concorda com essa iniciativa de que todas as empresas deveriam ter realmente um processo de prospecção ativa, pensar nisso com carinho? Cara, eu acho que assim, a gente pode pegar alguns exemplos assim. Por exemplo, hoje o principal de canal de vocês é o inbound, né? Que é a geração de conteúdo e tudo mais. Essa estratégia ela demorou um certo tempo e eu chutaria que aí uns 6, 8, beirando quase É um ano mais às que vezes, né? ano, é Depende. mais que ano. Exatamente. Então assim, tem empresa que não tem esse tempo. Né? Então eu acho que assim que a prospecção ativa ela é no curto espaço de tempo talvez a melhor alternativa, né? Uhum, Eu gosto muito de trazer não é um conceito, mas assim, uma figura de linguagem, uma analogia que eu faço, que quando a gente olha para a prospecção ativa é como se fosse uma fogueira, né? Então, assim, quanto mais eu lenha boto na fogueira, mais fogo eu faço. Ou seja, quanto mais eu tentar mandar e-mail, ligar, então eu acho que eu consigo ter mais chances de me conectar, então o meu resultado pode vir a curto prazo. Então, eu acredito muito que depende do modelo de negócio, depende uhum. né, de diversas variáveis, mas eu acredito sim, e até um pouco pela minha expertise, digamos, né, que é muito do outbound, eu acredito que o canal de prospecção ativa ele é vital para uma operação. Assim. Então, inclusive empresas que eu conheço, e alguns clientes nossos até do ramo da contabilidade, que tem um canal muito forte no inbound, estão olhando agora para o outbound, porque sabe que no inbound, o ticket tem que ser um pouco mais baixo, porque aquele custo de aquisição de cliente não vai se bater. E aí, no contrário, se eu prospectar ativamente com um ticket muito baixo, eu acabo não conseguindo, e a conta não para de pé. Então, a gente tem alguns casos de que eu acredito muito nas duas estratégias, né? Mas como eu falei, eu acho que a estratégia de prospecção ativa no curto espaço de tempo tem grande chance de trazer mais resultado. É engraçado, eu já, a tua experiência começou no outbound, né? Eu já fui o Isso, contrário, eu comecei no inbound e eu acho que a maioria das pessoas começaram no out, mas que eu conheço pelo menos. sim, Só que na minha época, acabei começando a vender numa empresa que era uma das pioneiras em fazer inbound e tal, e foi muito sim. engraçado que depois eu fui para uma operação 100% de outbound, venda mais enterprise e tal. E é bem, assim, é diferente, mas é o que você falou no final, né? Ambas as estratégias são importantes e meio que se complementam, né? Só que aí vem uma pergunta mais filosófica, até queria ouvir a tua opinião. Existe uma melhor forma de prospectar, ou realmente a melhor forma é atacar os dois canais, é investir nos dois, ou depende? Enfim, qual que seria a tua Sim. resposta para isso? Cara, eu acho que a melhor é a que funciona para ti naquele momento. Então, assim, Uhum. eu acredito, como eu falei, nas duas, só que o inbound ele tem uma necessidade de estrutura que às vezes uma startup que está começando ou uma empresa menor não tem condições de criar uma estratégia inbound para poder gerar os seus primeiros negócios, digamos assim, né? Então, aquilo que a gente falou, o cara tem que produzir muito conteúdo, tem que ter perseverança, digamos assim, né, e esperar que esse conteúdo impacte algumas pessoas e essas pessoas se sintam tocadas por aquele conteúdo e levantem a mão para a gente começar uma conversa. Agora, quando a gente fala da prospecção ativa, eu acredito que tem esse outro diferencial. Né, onde a gente precisa ter, logicamente, uma estratégia, precisa ter, né, o primeiro passo sendo feito por quem está querendo vender, mas ainda assim as duas estratégias são interessantes. Assim, eu acredito que então até tem um conceito que não é tão novo, mas é pouco difundido em alguns segmentos. Eu, como trabalho num segmento muito tradicional, às vezes para a galera aqui que a gente prospecta, tudo é novo para eles, né? Eles nunca ouviram falar de muita coisa, mas o funil de vendas em Y, né? Digamos assim, onde o funil de vendas ele é um só de fato, né? Então eu tenho um canal de geração de demanda via marketing, né, via inbound, eu tenho um canal de geração de demanda outbound via o time de BDRs, enfim, mas que no final do dia, todo mundo quer trazer negócio para dentro do funil e converter essas oportunidades dentro do funil e gerar negócio. Então, é aquilo que eu falei, eu acredito que as duas estratégias são boas, mas vai depender de algumas variáveis, né? Então, se eu tenho uma estrutura, se eu tenho como, entre aspas, queimar dinheiro para criar uma estratégia inbound e esperar isso me trazer resultado e lá na frente essa minha venda talvez seja um pouco mais facilitada, pô, show de bola. Mas se eu não tenho
caixa, se eu não tenho grana, se eu preciso fazer um negócio tracionar rápido, talvez o outbound seja a melhor saída, como eu falei, como na fogueira, né? Boto mais Uhum. lenha, faço mais fogo, né? Então isso é tudo um pouco da estratégia do teu negócio, que vai ditar um pouco de qual que vai ser a estratégia que tu vai conseguir utilizar para gerar demanda. Mas eu gosto muito dessa. Que bom que você trouxe o funil em Y. Aqui na Insight a gente usa bem esse mindset, né? A gente tem um único funil, que antes a gente tinha alguns e tal, e juntava. Hoje a gente já conseguiu simplificar o nosso processo no único funil. E Sim, todas as origens elas caem em diferentes etapas ali, dependendo do momento. perfeito. Isso é uma coisa que eu tenho visto que a própria HubSpot e outras referências aí no mercado de tech têm batido muito, né? De, cara, menos é mais, simplifica o processo. Sim, Às vezes a gente pega cliente aqui com, sei lá, 80 pipelines e tu fala, caramba, o que que acontece, né? sim. Isso já se É, perde, assim, no meio das áreas dos processos das pessoas. e vocês que É, trabalham com consultoria devem pegar muita coisa escabrosa, assim, né? Eu lembro que quando eu trabalhava com consultoria, eu tinha uma empresa de consultoria antes da Vendi, a gente falava que a primeira versão de tudo, ela não pode demorar mais de 1 hora para tu criar. Seja de uma ferramenta, seja de o teu funil de venda, seja do teu pipeline, enfim, tem que ser um negócio simples, porque quanto mais tempo tu perde criando, eu tenho quase certeza de que menos tu vai usar daquilo que tu criou, sabe? verdade. E assim, por experiência própria, assim, eu tenho até uma veia pouco criativa, vira e mexe, eu quero criar algumas coisas novas, assim, e sei lá, eu tenho um workshop pronto aqui desde a minha empresa de consultoria que eu nunca apliquei com ninguém, por exemplo, né? Perdi horas e horas e horas desenhando isso e acabei que não levei a lugar nenhum, assim. Então eu acho que tem que ser simples mesmo, né? Nesses primeiros momentos, assim, né? Eu acho que a gente pega, vocês como consultoria pegam empresas talvez um pouco mais maduras, assim, mas aqui dentro da Vendi a gente pega empresas que tudo que a gente fala praticamente é muito novidade, né? Então é um processo meio que de catequização dessa galera. A gente tenta ser bem simples no começo, até pelo perfil do nosso comprador, que geralmente é um cara contador, que tem Uhum. aí, sei lá, muitos anos de estrada, o cara é um cara muito técnico, mas nunca teve bagagem de vendas, por exemplo, ele vende porque ele é técnico, então a gente tem que ser um pouco simplista em alguns momentos para Tá. poder gerar valor. E ao passo que esse cara vai se estruturando, vai entendendo, vai absorvendo o que a gente está trazendo, a gente consegue dar um pouco mais de complexidade na jornada, né? Cara, eu tinha uma líder que me falava que o básico é o essencial. E essa frase me marcou muito, porque geralmente é isso mesmo, né? O que é mais na cara do gol ali, mais óbvio, é o que a Uhum. gente usa. E o que não é óbvio, a gente acaba não usando, né? Porque não E faz se tu tanto pensar, sentido. e se tu pensar até em questão de definição de processos internos de venda ali, daqui a pouco tu estás perdendo tempo em algumas coisas que não fazem sentido. Então faz o simples e quando começar a gargalar, digamos assim, né, quando tu começar a perder negócio em alguma coisa que tu tá vendo, opa, isso aqui pode Perfeito. virar uma etapa do meu processo, ou, né, pô, tem que criar sei lá, um conteúdo para isso, sabe? Enquanto não for um problema, né, enquanto a água não bater na bunda, digamos assim, né, não for um problema, deixa isso de lado. Cara, inclusive o Vini, né? O Vini, ele trouxe, o Vini Corte Real, ele trouxe num podcast que a gente já gravou aqui no Inside the Sales, ele é um especialista de RevOps, fala bastante de processos, e ele trouxe isso. Que, cara, todo processo nasce da experiência prática, da vivência. Então, no Sim. começo, principalmente quando você está nesse momento de fundação ali da área de Inside Sales, cara, é muito mais relevante o dia a dia, prático, o que de fato está acontecendo e tentar simplificar e materializar aquilo da forma mais básica possível, do que você Uhum. pegar os playbooks, né, da Salesforce e implementar na minha Sim, operação, né, que não tem nada a ver. exatamente. Então, isso que você está trazendo, acho que é bem aplicável, Bajo. Até Uhum. para a gente entrar mais no como agora, tá? Sim. Uma das coisas que a gente vê que a galera tem muita dificuldade é na parte de enriquecimento de lista, né? De pegar e buscar dado de lead na internet. Uhum. Cara, como é que tu faz isso aí na Vendi? Tu tem algumas ferramentas para indicar ou qual que é a lógica que tu segue, né? Para onde, quais são as fontes que tu busca de informação hoje? Sim. A gente, bom, primeiro, eu acho que assim, depende do estágio novamente, né? Mas assim, para quem está começando, eu acho que o Google sempre vai ser o melhor amigo, né? Então, inclusive, depende do modelo de negócio. Se for um negócio local, por exemplo, o Google tem uma ferramenta que eu não vou lembrar o nome agora, cara, mas ele faz um tracking
geolocalizados, sabe? Então, assim, sei lá, digamos, escritórios de contabilidade na região da Grande Florianópolis. Então, ele me Uhum. traz já todos no Google Maps, por exemplo. Então, se o cara vende algum, sei lá, se o cara é uma padaria e precisa saber quais as empresas que tem na região para poder vender o seu docinho ali, alguma coisa assim, ele ajuda, né? A gente utiliza aqui algumas ferramentas para poder é, fazer essa prospecção e trazer esses smart leads, digamos assim, né? A gente utiliza uma ferramenta que gera leads por dentro dela, de fato, e a gente traz esse enriquecimento e faz o upload, digamos, o download dessa lista e utiliza dentro do CRM, né? Uhum. Ah, outras ferramentas que a gente utiliza para esse enriquecimento de leads também via campanhas de e-mail, né? Então, eu não posso citar os nomes das ferramentas aqui, Não, sem sim, problema. sim, isso que eu te pedi. Fica à Tá. vontade para citar os Eu nomes, fiquei né? rodeando aqui para não falar, mas a gente utiliza hoje aqui em Textfy, né, para poder Textfy. fazer Uhum. é, essa pesquisa de leads e também e daí jogar para dentro do CRM. A gente utiliza o Snovio para algumas campanhas de e-mail, então tu consegue captar os e-mails ali pelo LinkedIn, né, até pelo site da pessoa, da empresa, perdão, e aí joga para dentro de uma campanha de dripping de e-mail ali e acaba fazendo as campanhas por lá. E a gente tem uma outra ferramenta que é bem recente, eu até fui olhar aqui, pingou no cartão de crédito da empresa aqui, eu olhei que é o terceiro mês que a gente está usando aqui, que chama Dripify, que ele é uma ferramenta que ele é muito parecido com o Snovio, só que para o LinkedIn. Então eu consigo fazer lá dentro toda uma campanha de interações, né? Ou seja, eu faço que eu pego uma URL do Uma LinkedIn, uma pesquisa. automação de LinkedIn mesmo, assim. Isso, exatamente. Então Uhum. ali eu consigo fazer enriquecimento desse cara porque eu interajo com eles de diversas formas. Então, Hum, assim, eu pego uma pesquisa minha no LinkedIn, então, sei lá, contadores do Brasil inteiro que são diretores de contabilidade, não sei o que, não sei o que. Pum, pego essa URL, jogo para dentro de lá, crio uma lista e crio uma campanha. Dentro da campanha, o que que eu faço? Eu posso setar o primeiro passo, que é tipo, fazer o convite para esse cara com uma saudação. Daí, se ele aceitou, vem para uma cadeia de interações. Se ele não aceitou, vem para uma outra. E essas cadeias de interações, eles podem ser tipo tanto mensagens quanto curtida na última publicação dele, como um endorse skills do tipo, você é bom em pacote Office, sabe? Aquele tipo de coisa. Então comentários dá também dá para fazer ou não? não, Curioso. comentários nas publicações ainda não, Hum, mas ele faz, então, ele curte as publicações, olha o perfil do cara mais de uma vez, por exemplo, então, para aparecer lá legal. nas visualizações recentes e tal. Uhum. Então, tu consegue criar tudo isso, tu vai interagindo com esse cara, então vai acabar que esse cara, daí, quando ele chega na próxima mensagem, por exemplo, ele já, opa, deixa eu ver quem que é esse cara aqui que tá aparecendo todo dia curtindo as minhas fotos, as minhas publicações, tá olhando a minha página e tal, e aí quando ele chega na mensagem fica um pouco mais pronto. Então, a gente usa essas três ferramentas para dar um pouco mais de substância em não abordar o cara totalmente frio, assim, né? Legal. Snowview e Intexify, vários clientes da Inside usam, já usaram também essa última que você citou, Drip, como é que é o nome? Dripify, isso mesmo. Dripify. Dripify eu não Isso. conhecia, eu conheci por ti, né, numa conversa aí nossa que Isso. você trouxe. E é massa, né, porque aparentemente quase que fosse uma cadência do LinkedIn, né, Isso, é isso mesmo, é só de exatamente LinkedIn. isso, sim. Exatamente isso. E é legal que é isso. Então, tu tem ali os pontos do tipo, fez isso, vai para cá, não fez isso, vem para cá. Então, o cara viu a mensagem, pô, beleza. Se ele não abriu a mensagem, vai para outro lado. Então, é legal que dá para fazer tem essas condicionais, né? Então, que daí não Entendi. fica um negócio tão linear assim, tão engessado, né? Show. Cara, bora falar um pouco de tendência, Bajo. O que que tu tá vislumbrando aí? Vocês na Vendi, vocês terceirizam também, né? A prospecção para os contadores, certo? Uhum, Então você tá bem no front aí das operações de prospecção, pelo menos no mercado de contabilidade, certo? isso. O que que tu tá vendo de tendência, né? Independente só do mercado de contabilidade, ou se quiser abrir um pouquinho mais, Sim. cara, o que que a galera fazia, né? Ou ainda faz que tu sente que vai mudar ou vai ter muito impacto agora nesse momento desse ano que a gente está vivendo? Bacana. Cara, eu acho que assim, inclusive no mercado da contabilidade está acontecendo um movimento muito grande de automatização de processos internos, lançamentos contábeis, lançamentos fiscais e tal. Então, acho que a automatização é algo que está muito em voga, né? Tanto para
a gente está falando agora de prospecção, mas acho que a automatização em si, né? Eu acho que, novamente, o tempo é o ativo mais escasso que a gente tem ultimamente, né? Porque está todo mundo com muita coisa na cabeça. Então, o que as pessoas puderem automatizar para trabalhos de prospecção, por exemplo, eu acho que isso vai fazer muita diferença, né? Então, ganha escala e ganha tempo no final do dia, né? A, a questão dos dados que a gente comentou também, eu acho que é uma tendência, né? Então, começar a utilizar dados para tomada de decisão estratégica de fato, né? Eu acho que tem muita ferramenta que hoje compila dados, digamos assim, mas que acaba não te trazendo insight, não te trazendo. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai começar a acontecer, até muito em função de machine learning, de inteligência artificial, né? Então, eu acho que vai ter algumas ferramentas de forma preditiva, vão trazer alguma coisa de insights para o dia a dia, digamos assim. Cara, eu não sou muito fã, mas eu acredito que chatbot é uma coisa que vai ganhar escala daqui para frente com a evolução Legal. de inteligência artificial. Eu acho que é uma coisa que tem tudo assim para tentar dirimir etapas iniciais do processo de vendas, né? Aquela validação primeira do perfil de cliente ideal, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer. E uma coisa, cara, que assim, que eu até li um estudo hoje, se eu não me engano, foi hoje, sobre algumas tendências de tecnologia e tal para 2023 que o Google fez, e eles estavam falando de realidade aumentada. Então, para o mercado B2C, para quem vende moda, por exemplo, eu acho que isso é uma Nossa. coisa que vai ser tendência, né? Eu sou, quanto mais consumidor de conteúdo em TikTok, assim, eu gosto de cozinhar, então eu vejo muita coisa de receita e coisa lá, eu acabo consumindo, e eu vejo que tem muita gente indo para conteúdo lá também. Então, grandes empresas também, a gente usa ClickUp aqui, então, cara, o que mais recebo patrocinado lá dentro do TikTok é do ClickUp, por exemplo. Então, eu acho que TikTok é uma rede que também tá sendo explorada em relação a isso. E outra coisa para o mercado B2C que eu acho que é um canal legal, que eu tenho visto, cara, é prospecção via marketing de influenciadores. Isso Porque ganhou muita força, né, nos últimos então anos. assim, se tu pegar, por exemplo, assim, cara, sei lá, esse mundo de esportes aí, né, de esportes eletrônicos, assim, pô, tu pega um cara que é um streamer lá, famoso, e esse cara fala pra uma base muito nichada, né, então, assim, essa galera quer ter o mesmo computador, quer ter, então, uma empresa de computador, sei lá, uma Dell, sei lá, ou qualquer uma empresa dessas focada, se eles anunciarem com esses caras aí, a tendência de gerar negócio é muito grande, né. E a galera tá começando a perceber que não é só um jogo de quantidade, né? Antes era o marketing de influência era muito baseado nos Sim, grandes influenciadores. Hoje, micro uhum, influenciadores, como você falou de nicho, às vezes tem uma base pequena, mas muito qualificada, que para aquela empresa faz muito mais sentido investir do com que num certeza, grande influenciador, né? Cara, tu sim, só voltando ali na parte do chatbot, você falou de inteligência artificial, inclusive essa semana saiu a notícia lá da Microsoft, né, que meteu mais 10 bilhões, não sei se você viu, na sim, OpenAI. OpenAI, Bom, os aham, caras já investiram aí, se eu não me engano, eles investiram 1 bilhão, depois 2 bilhões, sei lá, e agora é. injetaram mais 10 bilhões. Então, essa parte de inteligência artificial, acho que realmente é uma coisa que a gente já vem falando, mas esse Mas nunca OpenAI, o esteve tão chatzinho próximo, né? ali, deu uma viralizada, né, cara? Nunca esteve tão próximo, né? Digamos assim, porque agora está no nosso dia a dia, assim, né? A gente até já comentou em outros momentos aí que eu já utilizei para fazer alguns testes, inclusive piada com os meus amigos, e é um negócio que, cara, Cara, a chega gente a ser utilizou para assustador, fazer assim. tema do podcast aqui, velho. A gente levantou uma porrada de tema e ficou muito Olha legal, só. assim. Realmente a inteligência artificial é Eu bem até top. vi um post que compartilharam em algum grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, do, de um dos caras que criou essa ferramenta, que trabalhou na Tesla com o Elon Musk, Uhum. e ele dizendo que o próprio chat GPT ali, ele, eles mudaram uma ideia de que agora não é mais codar, é meio que promptar, né? Porque tu dá um prompt ali, ou seja, e ele te traz um output, né? Tu imputa uma ideia e tal, e ele te traz um output. E ele falou que ele testou isso para codar, para fazer código de software. E ele disse que 80% do código que ele promptou um comando dizendo assim, eu quero que tu escreva um código em tal linguagem, assim, assim, assada, Assim, assim. e 80% do código, perdão, era utilizável. Caramba! E, Então tá, ou e seja, a inteligência artificial tá codando também. exatamente. Então, isso foi um negócio que me deixou um pouco assustado, assim, porque, querendo ou não, se tu parar pra pensar, eu trabalho com tecnologia.
essa mão de obra está cada vez mais escassa e mais cara. É a profissão do futuro, mas se a inteligência artificial começar a codar, talvez esses caras fiquem um pouco obsoletos, eu não sei, né? Então, Ou não, né? são, Ou é, você vai ter que ter esses caras para gerenciar a inteligência artificial isso, e vai ser um trabalho ainda mais caro, né? Enfim, é, mas sim, eu entendo teu ponto. É muita coisa está em jogo, né? Está em voga. Mas enfim, eu ainda acho que tem. Quando a gente começa a estudar mais a fundo, a gente sabe que tem um longo caminho, né, para inteligência sim, artificial assim para chegar nesse nível. com certeza. Mas algumas coisas pontuais, acho que o pessoal de vendas tem que ficar ligado, principalmente pela ótica de produção de conteúdo. A inteligência artificial tende a, no curto prazo, ajudar bastante a gente a produzir conteúdo. E, cara, Uhum, conteúdo em vendas, né, cada vez mais relevante. sim, Alguém sim, que é consultor de vendas aí, executivo de vendas, pensarem em produção de conteúdo. É uma coisa que eu vejo que o sim. mercado ainda come muita bola, né? De Não, nos e assim, até posicionar. trazendo uma outra experiência minha, até no TikTok eu vi o cara ensinando a usar o chat GPT ali, né? Do tipo, Uhum. não é porque tu simplesmente mandar um comando para ele assim de forma meio ampla, acaba não te trazendo nada relevante assim. Mas dele ensinava assim, tipo, escreva como um copywriter de agência de marketing, um blog post de até 850 palavras explicando a necessidade de E nananana. tem que Cara, saber fazer a pergunta, né? exatamente. E Cara, aí isso isso vai ajudar muito na produção de conteúdo, né? uhum. Animal. Cara, vamos falar um pouquinho de bench. Tu que tá aí por dentro de operações, qual que seria um bom número de agendamentos? Geralmente a gente quebra o funil aí de prospecção em reuniões, agendamentos, enfim. E o tal do SQL, né? Que é quando é qualificado o lead, a oportunidade. Aí cada empresa chama de uma forma. Aqui na Inside a gente gosta muito do SQL, que a gente brinca que oportunidade pode ser qualquer coisa, mas um SQL é um SQL. Sim. Então, Um cara. lead pode ser uma oportunidade, né? Lead, oportunidade, mas, cara, MQL, SAL, SQL são terminologias um pouco mais técnicas, são mais Sim. específicas. Mas, cara, como, enfim, eu não sei se tu tem uma referência, eu sei que depende muito, Bad, de empresa para empresa, mas o É. que tu considera, assim, um volume, dependendo do tamanho aí de agendamentos, referência para a gente buscar? Cara, vamos lá. Como tu falou, primeiro eu acho que existem diversas variáveis assim que a gente deveria analisar, né? Depende do produto, operação, time, sei lá, o ciclo de vendas, enfim, né? Uma infinidade de coisas que a gente poderia analisar, digamos assim, para poder definir isso, cara. Mas acho que faço duas ressalvas assim, né? O que que é mais importante, além dos números em si, né? Eu acho que são as taxas de conversão, né? Eu acho que isso é mais importante além do número, assim, né, de quantos agendamentos e tal. Acho que o mais importante é tu saber o benchmarking das taxas de conversão e tentar cumprir com esses benches, eu acho. Isso eu acho que é o mais primordial, assim. E depois, para definir esses números também, para mim, eu acho que parte muito do financeiro, né? Eu não lembro de quem que eu escutei, assim, mas quem guia vendas é o time de finanças. Por quê? Essa galera que vai fazer o planejamento, vai entender quanto é que precisa vender para poder pagar as contas e depois ir para poder crescer, né? Então, assim, quer dizer que eu preciso fazer 100 vendas no ano? Beleza. Então, para poder bater essa meta financeira, eu preciso fazer 100 vendas no ano. E aí eu faço um exercício de engenharia reversa, digamos assim, com as métricas de conversão que eu já tenho, para poder entender o que que eu vou ter que gerar lá no topo do funil, né? Eu gosto de analisar um pouco mais por esse prisma, vamos chamar assim. Mas se fosse para te dar um número assim, sei lá, eu acho que, cara, Não, uma tu empresa pode assim, até, desculpa te interromper, mas tu pode, à vontade, eu acho que faz total sentido a tua linha de raciocínio, né? Depende da operação, até porque a venda é mais complexa, menos, mas eu acho ticket, mais enfim, né? importante olhar para a eficiência, a conversão. E aí isso talvez seja um bom bench para a gente. Que taxa de conversão de prospecção para reunião agendada e de reunião agendada para oportunidade que tu julga aí que seja uma taxa legal? Cara, aqui a gente busca trabalhar com, ou seja, depois, né, trazendo as nossas etapas do funil, né? Sim. Pesquisa, se conectou de alguma maneira, e aí a etapa de prospecção, a gente busca fazer essa qualificação, gerou um agendamento. A gente busca trabalhar com 65%, né? Ou seja, que eu já gerei De tudo que tu conexão, prospecta para eu tenho que agendamento. 65%, o cara tem que agendar comigo, Tá, né? legal. Mais da metade. Desses,
Isso. Desses 65%, eu busco trabalhar em torno ali de uns 50% ainda de SQL, ou seja, que foram leads bons que o meu time de vendas conseguiu apresentar, tem fit de mercado, e faz sentido eu evoluir por uma proposta, Um digamos assim. processo de vendas, né? Digamos assim. Exatamente, processo de vendas em geral, isso, exatamente. Para daí, cara, gerar uma taxa de vendas ali, uma taxa de conversão em vendas ali de uns 30%, eu acho que é um bom número, tá? Entendi, entendi. Então, Tu diz no eu, total daí, a taxa de conversão total. isso, né? Uhum. Não, não, Legal. desculpa, uns 35%, né, do que foi jogado Ah, de para a parte de SQL para vendas. vendas, sim. Isso, Não, tá bem exatamente. dentro, assim, o que a gente... na verdade aqui na Inside a gente tem como mira sempre 50, assim, é o que a gente Sim. almeja, Uhum. mas em São as relação a nossas metas aqui operações... também. Mas operações case que a gente vê, todas estão de 25 a 30% até 50%. É muito difícil a gente achar uma operação acima de 50%, por N razões também de funil e tal, né, de Uhum. capacidade. Mas, cara, é legal essa tua referência específica da parte de prospecção, né? Sim. Ah, é bem dentro do que a gente está buscando aqui no Insight também. Legal ter até para mim aqui o Bench. Cara, eu falando de estratégia, né? A gente estava falando um pouquinho de estratégia de prospecção, como prospectar ali no começo do podcast. Eu até estava pegando, dando uma olhada naquele case antigo da WhatsApp, né? A WhatsApp, eles têm um esqueminha, e isso eu acho que para empresa B2C pega muito, acho que B2B também, que é usar a estratégia de indicação, né? De referenciar gente. Então, eles oferecem um desconto em troca de uma lista de 10 amigos que Sim. teriam interesse em comprar para a gente fazer a prospecção personalizada. Ah, o fulano, a fulana te indicou. Sim. Né? Não, não, não chegando do nada assim para a pessoa. Sim, Essa eu sim, acho que é sim. uma estratégia bem legal, até para a gente pensar em fazer B2B, B2C, né? De indicação em troca, um programa de indicação, e aí desse programa a gente tem uma cadência específica só para leads que são recomendados. Mas não sei se tu tem outras estratégias, assim, hacks que tu aplicou e deu boa aí, que tu queira compartilhar com a galera. Cara, só comentando um pouco desse caso da WhatsApp, eu conheço a história de sucesso deles, mas eu não sei se essa estratégia de fato foi a estratégia que levou eles ao sucesso, digamos assim, né? Porque Uhum. a gente trabalha com contabilidade aqui e a gente, cara, a gente roda uma pesquisa todo ano aqui para entender o mercado de contabilidade em relação à área de vendas, né? Uhum. Cara, 92% dos escritórios de contabilidade que respondem dos 100% que respondem, 92% vivem de indicação. Então a gente tem até uma ojeriza aqui a questão do programa de indicações beneficiado e tal, porque até é contraproducente em relação ao nosso modelo de negócio, né? Que a gente quer que Claro. ele fuja da indicação e vá pro modelo outbound. Sim. Mas, cara, eu vejo que faz sentido sim, eu acho que a indicação ela tem que fazer parte da estratégia, entretanto, ela não pode ser a estratégia, como muitas vezes é na contabilidade, Eu né? vejo como um canal, tipo assim, pelo menos Isso. aqui na Inside a gente tem um canal inbound, canal outbound, canal de indicações, canal de eventos. A gente tem diferentes Uhum, canais e óbvio, né? Quanto mais organizado e conectado for o todo, né, sim. melhor. Mas assim, tô falando, assim, do que a gente já fez, por exemplo, assim, cara, eu, falei, dependendo um pouco do estágio da empresa e do momento da empresa, eu acredito que, cara, o outbound é uma saída boa, né, como eu te falei, Hum. maior chance de retorno de curto prazo, digamos assim, né, e coisas que a gente já fez aqui, cara, que deram certo, assim, a gente tem um case, talvez o nosso melhor case aqui, ele foi nosso cliente 6 meses grátis porque a gente estava buscando cases no mercado de contabilidade para poder penetrar nesse mercado. Então a Vendi teve um pivô aí em 2021 e aí a gente mudou para total para a parte de contabilidade, né, para o segmento de contabilidade. E aí lá a gente chegou a trabalhar 6 meses de graça para um cliente que a gente sabia o potencial que tinha, de entregar um resultado relevante lá para eles e ser um bom case. Então a gente buscou esse case relevante, então fazendo gratuidade ali durante 6 meses, e aí o negócio começou a dar certo, e eles falaram, não, beleza, agora a gente consegue, agora faz sentido a gente pagar vocês,
Então, acho que a prova social ali, né, o gatilho mental da prova social, acho que acaba ajudando, né? Então, depende do momento. Se de repente tu está começando um negócio, tu não tem muitos clientes, optar por alguma estratégia assim, né, de cobrar só o custo, às vezes, né, para aquela pessoa, para aquela empresa, e trazer ela para dentro, formatar um case, entregar resultado e aí poder publicar isso, por exemplo. E aí eu acho que faz bastante sentido, porque é uma entrega de valor que para o cara vai ser bom e para ti vai ser bom, né? É quase um win-win game, né? Uhum. Para uma startup, principalmente, né, Bajo? Eu acho que faz sentido essa Sim, estratégia. sim, Show sim. de bola. Assim, inclusive assim, tipo, na nossa visão aqui para uma startup até faz mais sentido porque o custo dela em relação a esse cliente, a tendência é que seja mais baixo, né? Porque ele é Exato, só o software, né? Digamos exato. assim, né? Então isso acaba fazendo sentido que não tem muito custo de operação envolvido. Então, pô, dá gratuidade para os caras, ajuda eles a implementar a tua solução, Eles portar. chamam no mercado muito forte esse de POC, né? Proof of Concept. Assim, tu Isso, prova uma primeira entrega, um free trial, alguma, sei lá, como queira chamar. E aí, sim, quando o cliente está com aquele gostinho de água na boca de, poxa, esse negócio é legal, tu fala aí, bom, agora a gente precisa, né, obviamente, monetizar. monetizar. Mas legal, isso é uma estratégia que eu acho que pode fazer sentido para muitos negócios. É, cara, eu tenho uma pergunta que eu deixei mais agora para o final, porque é a pergunta mais polêmica, tá? Que eu faço para pessoas que, principalmente a galera que está mais focada em pré-vendas, prospecção ativa, porque o Aaron Ross, né, que é enfim, um cara super conhecido aí no nosso meio, né, de inside sales, de vendas B2B, etc. Uhum, Ele ele trouxe muito forte o conceito lá no livro dele, Receita Previsível. Depois ele escreveu um livro com o Jason Lemkin, lá do Saster, que eu sempre esqueço o nome, Hipercrescimento. Acho ele traz os hipercrescimento. livros dele muito forte essa pegada de especialização. Tanto é que ele viveu uma era onde na Salesforce o case foi muito esse, né? Sim. Especializou e o negócio explodiu. E aí muitas empresas começaram a especializar, né? Quebrar o time de vendas e o de pré-vendas, para deixar alguém que está prospectando só focado em prospecção e o closer só Uhum. focado em fechamentos. Só que, enfim, o mercado dá voltas e tem muita gente que hoje já discorda, já acha que, enfim, tem vantagens e desvantagens. Depende muito da operação e por aí vai. Na tua opinião, cara, isso realmente é necessário? Essa especialização faz sentido para todo mundo ou depende? Qual que é o teu posicionamento? Cara, eu acho que não faz para todo mundo, né? Eu acho que depende muito da maturidade comercial do negócio, eu acho, né? Então, é, eu já vi, como antes, quando eu tinha empresa de consultoria, eu já vi muitas empresas optando por essa estratégia e acabando sem resultado, né? Porque, primeiro, tem que ter muito processo para funcionar isso de uma maneira sadia, vamos dizer assim, né? Que o negócio rode redondo, assim. Mas eu acredito muito que funciona. Né, eu gosto muito desse modelo. Então, embora eu ache que não funciona para todo mundo, eu acho que depende da maturidade comercial, depende da maturidade de negócio e depende até às vezes do momento da empresa, né? Se o ticket do cara for muito baixo, talvez não tenha como pagar duas pessoas, por exemplo, né? Se fechar um negócio lá, então eu acho que depende de algumas variáveis também. Mas eu gosto muito, tá? Assim, eu fui vendedor, sou vendedor aí, tem mais de 16 anos, então já vendi por telemarketing, né? Já fui representante comercial, então eu já fiz todo o processo e também já atuei de forma especializada, né? E eu acho que quando a gente trabalha de forma especializada, até esse viés mais profissional, né, e de credibilidade para a área de vendas, assim, quando a gente tem especialistas, a gente tem mais assertividade, eu acho, né? Porque eu acabo explorando o melhor daquela pessoa na área que ela performa melhor, digamos assim, né? Então, fica à Legal. vontade. Não, eu ia só te complementar, porque eu sou bem adepto à tua linha de raciocínio, também concordo. Eu acho que depende um pouco da maturidade da operação, mas não só disso. Uma coisa que a gente tem visto aqui na Inside, porque a galera vem com essa pergunta, né? A gente nos projetos de consultoria Sim, tem que dar uma guiada ali, orientada em relação à estratégia. E eu acho que depende um pouco da complexidade de venda também. A gente tem percebido que quanto mais complexa é a venda e o próprio processo de prospecção, por exemplo, o outbound, sim. Mais demora faz mais sentido, né? tempo para gerar,
a gente tem uma tendência a estabelecer uma área de pré-vendas, uma inteligência de Uhum, pré-vendas antes, porque o sim, trabalho de closing é bem complexo, né? sim. Ele exige É, muitas não é, reuniões e tal. não é nem só de closing, né? Eu acho que daí aí entra aquelas nomenclaturas, né? Que daí o cara deixa de ser um closer, ele vira um executivo de contas, né? Que daí é o cara É, exato. que tem que Faz pegar mais todo. pela mão, né? É. Então, e eu assim, eu acho que se a gente pensa o processo de vendas como uma máquina de vendas, digamos assim, né, que é um conceito também, dentro de um time comercial, o produto final de uma indústria, de uma máquina, é o contrato assinado, digamos assim, né? Então, Uhum, quando eu crio especialistas, eu acabo, como eu te falei, trazendo a pessoa e que ela contribui naquela parte com o melhor que ela pode. Então, assim, cara, eu cansei de conhecer pessoas que eram muito boas prospectoras, por exemplo, mas que na hora de vender não performavam tão bem. E eu conheci grandes vendedores que, na hora de vender, também odiavam prospectar, sabe? Então, eu acho que a especialização ela traz isso, ela traz o melhor de cada um dentro do processo de vendas, assim. Então eu vou conseguir usar melhor o que aquela pessoa performe melhor aonde ela é melhor dentro do processo. Então, pô, se o cara prospecta muito bem, ele tem um poder de convencimento ali e de entendimento, de mapear necessidade, dor, problema e tal, e ele consegue passar a bola bem redonda para o vendedor só chutar para o gol, cara. Deixa eu usar essa pessoa especialista aqui e deixa que eu traga uma outra pessoa que é boa para chutar pro gol, né? Então uhum. eu acredito muito que é, é interessante, faz sentido, mas analisando também as variáveis que a gente colocou aqui, né? Perfeito. Cara, uma não só, né, para um processo de vendas quebrado e especializado, mas um dos pilares chaves para isso funcionar é tecnologia, que aí entra muito no teu mundo aí com a Vendi, né? Vocês são uma tecnologia do nicho aí de contabilidade. Eu queria até ouvir assim, cara, qual que é o teu drive, né? Quando você vai pensar, eu sei que você é um CRM mais amplo, né? Vocês atuam com todo o processo, mas quando a gente vai pensar em tecnologia para prospecção ativa, o que que não pode faltar? O que que tu considera que é chave olhando o mercado e que tu fala, velho, sem isso daqui não dá para a gente tracionar, escalar, enfim, dependendo do momento do negócio. Sim. Cara, eu acho que, novamente, é pouco chover no molhado, né? Mas automatização eu acho que é imprescindível, assim, né? Então, Hum. a automatização é aliada do vendedor, né? Então, nesse momento, então é preciso enxergar que todas as etapas que eu puder automatizar e todas as etapas que eu puder executar de forma sem ter que raciocinar muito, sem ter que pensar, digamos assim, né? Uhum. Que possam ser só disparos de e-mail, por exemplo, né? Ou lembretes de atividades, ou enfim, eu acho que isso é primordial, né? Como eu falei, a tecnologia tem que ser aliada do vendedor, do time comercial como um todo. Então, eu acho que a automatização também só é possível com tecnologia, né? Então, aumento de produtividade é inevitável aqui. Desculpa, faz a pergunta para mim que Não, eu. tecnologia, o drive Isso. mesmo, o Ah, que tu tá. O que que. considera importante. Então, por exemplo, a Sim, automação é um pilar aí que você acha que é chave, né? sim. É, Cara, a parte de análise de dados eu acho que é importante também, né? Do tipo, eu preciso entender o que está Legal. acontecendo, né? Para poder, eu como gestor, por exemplo, preciso entender como é que meu time está performando em relação a número de atividades, número de ligações. Principalmente esses Então, dados operacionais de esforço mesmo, né? exatamente. Então, de produtividade do dia a dia, né? Então, Justo. porque novamente, né? Voltando naquela outra pergunta, a gente olhando para as taxas de conversão, eu sei que eu preciso ligar X vezes para poder conectar com Y para poder vender Z, né? Digamos Uhum. assim. Então, eu preciso ter aquele esforço mínimo para poder tentar alcançar aquelas métricas de análise ali. Então, acho que a questão de análise de dados é fundamental. Então, as ferramentas que vão conseguir te gerar outputs ali para tomada de decisão também, né? E, cara, novamente falando um pouco de produtividade, mas eu acho que as ferramentas de comunicação também, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a possibilidade de, nos CRMs aí, o HubSpot como exemplo, cara, ligar por dentro, mandar e-mail, né? Interagir por diversos canais com a oportunidade ali para poder tentar dirimir a perda de tempo e ganhar um pouco mais em escala, né? Então, a gente entende que o processo de vendas, ele tem que, no B2B, da venda complexa e tal, tem que ser
mais personalizado, mas existem alguns gatilhos ao longo da jornada ali que podem ser ativados de forma mais simplista, que vão conseguir te gerar mais tração ali ao longo do processo, né? Então, eu acredito que essa parte de comunicação também está dentro da parte de produtividade, de automação e tudo mais. Então, eu acho que, sei lá, olhando para uma ferramenta, assim, teria que ter esses pilares aí, são coisas que são importantes, como gestor e como a parte operacional também, né? Eu tava até, você tava falando, tava pensando aqui de o que seria a tendência, né? Porque uma parada que eu acho que é o próximo passo, assim, eu só não sei quanto tempo vai demorar, é a gente avançar nas transcrições de call, né? Porque o que acontece? Hoje a gente já tem algumas ferramentas que fazem transcrição de Sim, né? call, algumas Gong, né? melhores, outras piores, mas essa parte de call analytics em português ainda está bem defasada, né? Sim, sim. E aí, cara, uma vez que a gente tiver esse Call Analytics redondo, a gente consegue cruzar com os resultados. Então, pô, quando eu começar a entender que tipo de coisa que eu faço na call, que Uhum, funciona mais ou menos, aí sim. entra a inteligência artificial me falando, né? Cara, essa call é o teu modelo aqui que tu tem que fazer porque converte Sim. X%. Então, E aí é aquilo animal, que a gente falou, assim. né? É análise de dados para tomar decisão estratégica, né? Então, se eu toda vez que eu entro nesse assunto aqui, a call dá uma desanimada, pô, eu nunca mais entro, né? Tenho que Exatamente. buscar outro assunto. Então, isso é uma coisa. Eu esqueci o nome agora, mas tem uma ferramenta americana que faz muito bem isso, né? É a Gong, Que né? Que a Gong, né? faz Isso. otimização. Aham. Então, então, pô, isso é fantástico, né? Então, se eu conseguir utilizar isso para, pô, beleza, eu consigo entender quais são os padrões que eu preciso executar dentro da minha call de vendas e aí fazer. Então, nem só da call, né? Acho que até nem só de uma call de vídeo, mas também de ligação de prospecção Ligação. também, né? Sem dúvida, você encontra padrões. É muito o trabalho de consultoria que a gente faz mais no manual, mas é a tecnologia tentando trazer Sim, cada vez mais insumo. Acho que aí eu até falo muito, né? Essa área que eu vejo nos próximos 10, 20 anos que vai estar um investimento pesado de CRM, assim. sim. Chegar nesse nível de inteligência artificial meio que um learning, machine learning mesmo, né? De tipo, tu Isso. configura o scoring e o scoring de qualificação vai mudando de acordo com a mesma coisa do processo. Teu processo já vai, tipo, automaticamente se moldando pro resultado, né? Que tu tá tendo. Porque querendo ou não, é o que a gente estava falando. Eu acho que toda essa parte. Hoje já existem ferramentas que fazem de sales engagement, que fazem parte do processo, digamos assim, Uhum. de forma mais automatizada, né? Mas muitas delas, elas só te dão sei lá, um pop-up na tela te lembrando da atividade, mas não executando a atividade, né? Então, quando a gente conseguir ter isso, eu acho que isso vai ser algo que vai dar muito ganho de produtividade para um time de prospecção, para um time de vendas. Ou seja, eu crio uma cadência de interações lá que depois de X dias, se o cara cumpriu tais etapas aqui, ele já deve disparar aquela proposta com o valor que já está, no modelo que já está. Então, tu automatiza etapas mais braçais do processo e aí joga para dentro do funil. Boa. Mas, Jô, penúltima pergunta aqui, é que eu sempre faço uma última, mas às vezes é a última pergunta oficial do tema, tá? Qual erro de prospecção que você cometia quando era jovem? Você segue sendo um cara jovem, né? Mas quando você era mais Obrigado. jovem, quando você era mais jovem e hoje não comete mais para a turma que está começando a evitar. Cara, Faz acho que tempo, todo né, mundo. Bud? Faz tempo. Mas acho que todo mundo que está nos escutando ou vendo aqui já viu que eu falo bastante, né? Então, esse acho que era um dos principais erros, assim, eu acho que quando prospectar, a gente tem que ser mais ouvinte, né? Fazer as perguntas, falar, abrir a boca para fazer as perguntas certas e abrir os ouvidos para escutar o que a pessoa tem para dizer, né? Então, eu sou um cara muito falante e esse era um desafio. Né? Também eu até pego no pé do meu time aqui, todos eles têm aqui, eu tô olhando aqui, todo computador deles tem um post-it escrito fale devagar, porque é uma coisa que eu não conseguia fazer também, né? Então, falar pausadamente para que a pessoa do outro lado entenda a tua mensagem, né? Então, eu acho que Vendo a questão entonação, né? Até no telefone isso é fundamental, né? Porque a e é pessoa não tá te fundamental. olhando. Exatamente. Então tem que gerar empatia de alguma forma e às vezes é só o tom de voz de fato, né? Então eu acho que, cara, acho que era falar muito assim, né? E uma coisa que a gente aprende meio que na marra, assim, cara, ter que ser resiliente de fato, né? Parece meio clichê assim, mas, cara, prospecção ativa, o não faz parte do processo. Né? Uhum. Então, assim, tu tem que se acostumar com o não e saber que
de X não, alguns Y vão vir, digamos assim, né? Desculpa, alguns Y não, Y Algo sim sim, vão vir, é isso. exato. Então, é, eu acho que isso é importante, assim, porque querendo ou não, pessoas assim, a gente teve né, a especialização da função que a gente falava antes, com o boom dela, trouxe muitas pessoas que nunca trabalharam em vendas a trabalhar, né? Como o SDR Júnior, BDR e tudo mais. Então a gente viu muita gente que nunca trabalhou numa área comercial, digamos assim, adentrando a esse mercado. E são pessoas que não estão acostumadas com esse não, por exemplo, ou com essa resiliência de que, cara, eu sei que se eu ligar 50, eu vou conseguir conectar com 5. É Exato. métrica já passada, sabe? Então eu só preciso chegar nas 50. Então eu acho que é um pouco de tapa na cara que a gente vai ter que tomar em alguns momentos para poder se organizar. Mas eu acho que se eu pudesse trazer, eu acho que seriam esses 3 momentos aí mesmo. Animal, cara, muito massa mesmo. Cara, antes de finalizar, eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal, assim, pode ser relacionada ao tema ou não, fica bem à vontade. Tranquilo. Compartilhar com o pessoal o teu livro preferido, ou talvez tu não gostar de ler, os teus canais aí preferidos de conteúdo. A gente sempre pede um conteúdo marcante aí para que você compartilhe com a nossa rede, que é uma galera que gosta de ler muito, estudar bastante, então fica bem à vontade. Não sei se vai aparecer aqui. O lado difícil. Ah, esse livro é animal, né? Do Ben É. Harris, né? Uhum. Inclusive, ele é todo marcado aqui, ó. Tô vendo Eu uso, vários. é isso, eu uso umas marcações porque, e aí eu uso por cores ainda, inclusive. Então, tipo, uma cor é insight, uma cor é passagens que são interessantes de eu revisitar e tal. Então, esse livro para mim Massa. em relação a negócio, para mim é, bem marcante, assim. Confesso que eu não sou um contumaz leitor, assim, fora de temas de trabalho, assim, não Uhum. sou muito. Mas, cara, eu sou um cara que eu gosto bastante de história, vejo bastante filme, assim, então é uma coisa que documentário, então são coisas que eu, sei lá, acho que a parte de história em si é uma coisa que me cativa bastante, eu gosto bastante de acompanhar, então, sei lá, então, alguns filmes, assim, que são marcantes, assim, tipo Troia, eu acho que a história de Aquiles ali, eu acho que é bacana, tem algumas passagens, assim, que são bem marcantes pra mim, assim, que são frases que estão na minha cabeça o tempo inteiro, assim, sabe, do tipo, quando ele no começo do filme, ele entra pra conversar com um menino, chama ele pra batalha lá, e ele fala assim, pô, eu teria medo de enfrentar aquele cara. E ele diz, é por isso que ninguém se lembrará do seu nome. Né? Tipo, sabe, um negócio bem marcante, assim, do tipo, por isso que ele era Aquiles, sabe? Então, Gladiador também é um filme que toda vez que passa, que tá em algum lugar passando, eu vejo também, porque a gente acaba, toda vez que eu vejo o filme de novo, eu vejo ele com uma ótica diferente, isso é muito curioso, né? Eu não sei se tu tens isso também, mas eu vejo ele com uma ótica diferente, assim, então são filmes que são bem marcantes, são filmes que eu sempre que tenho oportunidade vejo de novo, assim, Poderoso Chefão, não preciso Ah, nem comentar também. então é maravilhoso. Cara, é muito legal. Você trouxe aqui, né, 3 filmes e um livro que sai, né, um pouco da técnica de vendas e é uma coisa que eu já trouxe. Eu não lembro se foi no podcast ou em alguma palestra. Eu citei isso, assim, que eu acho que falta muito para o universo de vendas estudar mais sobre coisas que não são vendas, né? Isso. Sobre, cara, mindset, psicologia, neurociência, Uhum. sociologia, filosofia, eu acho que são todos temas amplos que te ajudam muito a entender a outra pessoa do teu lado, a se comunicar com ela e a, cara, fazer rapport, criar uma linha de raciocínio. Não, e até Então, nesses muito filmes, assim, massa tem isso. coisas que são lições que dá pra aprender, assim, tipo, sei lá, Claro, Gladiador eu via faz umas 2 semanas, assim, então, cara, quando ele tem que lidar com o Senado lá, por exemplo, e tal, querendo ou não, é um trade-off, é uma negociação ali, óbvio. né, então, tudo isso, assim, aí aos passos que tu vai vendo mais vezes e com um olhar um pouco diferente, tu acaba trazendo aí algumas percepções que tu não tinha visto na primeira vez, por exemplo, então é bem bacana. Cara, Bajo, brigadão, papo super bacana, né, contigo sobre prospecção ativa. Muitíssimo obrigado. Eu sei que você preparou com carinho aí o conteúdo para o pessoal, então o negócio ficou bom aqui demais. Tenho certeza que a galera vai aplicar e teve bastante site valioso aí como eu. Cara, agora tá contigo, assim, eu queria te deixar à vontade para primeiro passar uma mensagem final se quiser e também comunicar a galera onde o pessoal pode te encontrar. Não sei se tem algum canal, algum lugar que você produz conteúdo aí.
Tá, bacana. Queria primeiro te agradecer, eu acho, né, pelo convite a vocês da Inside. Eu acho que foi bacana, foi legal. É um tema que é interessante para mim. Confesso que falar de trabalho para mim nunca é um problema, né? Eu gosto. Então a gente conversa frequentemente, né, em relação a isso. Então acho que foi bem bacana. Espero que as pessoas possam ter absorvido alguma coisa e colocado em prática aí no dia a dia. Cara, minhas redes sociais são assim muito mais para lazer, tipo Instagram, esse tipo de coisa. No LinkedIn eu tô lá, Rodrigo Baggio. A gente não produz muito conteúdo, né, não produzo muito conteúdo, mas ali tem a Vendi, quando a gente traz. Se tiver alguém aqui que é contabilidade, quiser conhecer um pouquinho mais da Vendi também, e aí os nossos canais, Vendi se escreve assim como está aqui em cima, né, www.vendi.com.br. Estamos aí também no Instagram, no LinkedIn também. Fiquem à vontade de me procurar, Rodrigo Baggio também, né? Podem me procurar no Instagram também, tanto faz, não tem problema. Acho que daí a gente pode iniciar um papo aí também tranquilo. E isso é um planejamento que eu tenho, não sei se para 2023, que eu tô com muita coisa na cabeça, mas talvez para 2024 começar a produzir alguma coisa de conteúdo aí também voltado para a área de vendas, mais para o meu mercado contábil também. É um negócio que a gente tá embrionário aqui na minha cabeça, mas acho que vai ser legal daqui para frente. Legal, legal, cara. Me chama pro podcast aí, quando sair. Combinado. Animal, Laje. Obrigado de novo e espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo, saber um pouquinho mais dessas dicas, hacks de prospecção ativa. Eu faço reforço ali do canal, né, do YouTube e do Spotify. Se você ainda não se inscreveu, corre para lá. Toda quinta às 5 da tarde a gente publica conteúdo e ativa as notificações para você ficar sabendo que a gente vai trazer muita gente fera. Bom, obrigado pela audiência e até o próximo episódio.